Projeto Integrador, Curso de Pedagogia, Univesp, 2017. Tema: Todos migrantes, diversidade na escola, alteridade e acolhimento. Integrantes: Alisson, Camila, Elza, Rafael e Renan. Sumário: apresentação, contextualização e problematização. Uma nova fase da migração humana. Diversidade. No Brasil. No mundo. O papel da escola. O problema. Olhar para a diversidade. Objetivos. Papel da escola. Proposta de intervenção. Bibliografia. Uma nova fase da migração humana. Migrar é algo comum na história da humanidade. Antes mesmo de sermos Homo sapiens sapiens, nós vivíamos migrando em busca de melhores condições de sobrevivência. A história do homem continuou ligada à migração, seja na Bíblia ou em fontes do século XX. Conseguimos perceber que a migração é algo persistente na existência humana. O mundo hoje sofre com um grande problema humanitário. Milhares de pessoas hoje estão migrando por diversos motivos. Intolerância religiosa, guerras civis, perseguição política ou em busca de melhores condições de vida. A humanidade sofre mais um grande processo migratório. Diversidade. A formação didático-pedagógica do novo professor necessita de uma visão voltada às diversidades da comunidade escolar que, segundo a deliberação CEE número 111/2012, em seu artigo 8º, item 4, abre aspas, problemática da inclusão e ao estudo dos direitos humanos, diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, entre outras. Fecha aspas. No Brasil. O Brasil, que de acordo com a Polícia Federal, tem 1.847.274 imigrantes. Essa demanda deu origem ao projeto de lei 2516/15, referente à nova Lei de Imigração Brasileira, que foi aprovada em 6 de março de 2017. Embora os imigrantes tenham diversas necessidades imediatas, a educação surge como ponto de acolhimento e possibilidade de integração ao novo país e à sua cultura. No mundo. O Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, em seu relatório Tendências Globais de 2015, aponta que há 65,3 milhões de pessoas deslocadas no mundo. Esse é um recorde alarmante, já que o relatório de 2014 apontou 59,5 milhões de deslocados. Desse montante, 21,3 milhões de pessoas se encontram na condição de refugiadas, 3,2 milhões na situação de solicitantes de refúgio e 40,8 milhões de pessoas estão se deslocando dentro do próprio país. O papel da escola. Segundo Saviani, a escola é apresentada como mediadora da relação social global, ou seja, esta prática social é o ponto de partida e chegada da prática educativa, sendo a escola o meio pelo qual a relação entre professor e aluno identifica em questões suscitadas no campo das práticas sociais, problematizando-as, buscando instrumentos teóricos e práticos para sua solução e compreensão e, por fim, incorporando essa vivência ou aprendizado à vida concreta, ponto de partida. Significa a integração das aprendizagens, o processo de conscientização da realidade para sua possível transformação. Problema. No entanto, a escola ainda não conta com políticas efetivas para o acolhimento da criança ou adulto imigrante no processo de aprendizagem e de desenvolvimento de suas potencialidades como cidadão de direitos. Além das dificuldades de acesso, outros problemas presentes na sociedade os afeta diretamente.
o racismo, especialmente contra os negros, a baixa qualidade da escola, a falta de preparo da escola enquanto instituição para recebê-lo. Olhar para a diversidade. O acolhimento do migrante precisa partir de um olhar de intercâmbio cultural, diálogo, construção, ressignificação, ao invés da visão etnocêntrica que sufoca as culturas, envolvendo ainda hoje a violação dos direitos culturais do ser. Objetivos: descrever alguns dos principais grupos de imigrantes estabelecidos em São Paulo, especialmente na Zona Leste. Caracterizar a política de acolhimento e garantia de direitos para tais grupos, especificamente no âmbito da educação. Levantar as principais estratégias para a inclusão e intercâmbio cultural do aluno, com vistas à manutenção da diversidade. Avaliar formas práticas para que os corpos discentes e docentes possam fomentar a aceitação em práticas que visem refletir sobre o respeito e valorização da diversidade. Papel da escola. Segundo Gorkizewski, 2005, entende que o elemento de fundamental importância para a cidadania plena é a educação, e o que se busca é o desenvolvimento integral do homem, o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, a compreensão, a tolerância e a amizade entre os grupos étnicos e religiosos e entre as nações, acreditando ser esta a base para a cidadania. Colocar o professor, ou mais amplamente a escola, o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes populares, chegam a ela, saberes socialmente construídos na prática comunitária, mas também discutir com os alunos a razão de ser de algum desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos. Paulo Freire, 2008. Kabengele Munanga, em Superando o Racismo na Escola, 2005, quando diz, abre aspas, construção da democracia brasileira que não poderá ser plenamente cumprida enquanto perdurar a destruição das individualidades históricas e culturais das populações que formaram a matriz plural do povo e da sociedade brasileira. Fecha aspas. Buscando estabelecer uma reflexão crítica sobre a realidade das migrações que acontecem no Brasil e seu reflexo social, propomos um olhar para a educação como espaço potencial de socialização e das aprendizagens que propiciam, além do intercâmbio cultural, a valorização da singularidade dos sujeitos, a dimensão criativa e dinâmica da cultura, surgida na convivência com o outro, na relação estabelecida coletivamente. Creio que temos a responsabilidade ética de revelar situações de opressão. Acredito que seja nosso dever criar meios de compreensão de realidades políticas e históricas que deem origem a possibilidades de mudança. Penso que seja nosso papel desenvolver métodos de trabalho que permitam aos oprimidos, oprimidas, pouco a pouco, revelarem sua própria realidade. Paulo Freire, 2001, página 35. Proposta de intervenção. Com o objetivo de proporcionar sensibilização, acolhimento, alteridade e autonomia, no que toca aos imigrantes que compõem o ambiente escolar, é proposta do presente trabalho sensibilizar o corpo discente a partir das artes e outras vivências que proporcionem uma aproximação com a diversidade, uma reflexão sobre as diferenças culturais e a percepção. Serão utilizadas diferentes linguagens artísticas, quer seja por meio do desenvolvimento de oficinas artísticas, como a fruição de apresentações artísticas, seguidas de debates, que culminará em um exercício audiovisual, criado em comunhão com os participantes da oficina. Esses vídeos serão utilizados no intercâmbio de visões para a alteridade. Enfrentamos, ao meu ver, situações inteiramente novas em matéria de educação, cujo objetivo, se quisermos sobreviver, é o de facilitar a mudança e a aprendizagem. O único homem que se educa é aquele que aprendeu como aprender. Rogers, 1973, página 100.
Segue a bibliografia. Trazemos autores como Bauman, Charlot, Freire, Olinda, Millet, Gomes, Rogers, Saviani, Severino e outros.